Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós, amém? A você que está em casa também, cultuando ao Senhor conosco, nesse mês de abril nós estamos falando sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós vamos falar nesta noite em João capítulo 8, verso 32, que vai ser projetado ali. Nós vamos acompanhar um texto muito conhecido, onde nós podemos perceber o ensino de Jesus. João 8:32. Vamos falar juntos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar de novo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito importante nós percebermos esta ação da igreja em ensinar a palavra, né? E ver as meninas aqui à frente, sabermos, né, do investimento nos meninos, embaixadores. É sempre valoroso na história da igreja esse investimento para a formação espiritual das nossas crianças. Jesus, a verdade que liberta. Jesus fala de conhecer. A ideia, às vezes, de conhecer, ela se restringe a ter informações. Mas quando a Bíblia trata de conhecer, ela fala em dois sentidos. Primeiro é o sentido da intimidade. A palavra é usada na Bíblia para mostrar que alguém tem intimidade com o outro. E o outro sentido de conhecer é a ideia de dar crédito, de acreditar. E isso vai além de um conhecimento mero de informações, porque vai levar a pessoa a um relacionamento, no primeiro caso, e no segundo caso, a ideia de confiança, de crédito e, consequentemente, de obediência. Um conceito de verdade é uma busca constante que a humanidade tem por verdade. Desde os filósofos há sempre uma busca por verdade. E segundo alguns, quando no julgamento de Jesus, Pilatos pergunta que é a verdade, era esse sentimento filosófico que estava na mente de Pilatos de saber o que era a verdade. Com isso, eu quero pensar com os irmãos nessa noite em 4 perguntas que nós podemos fazer a Jesus sobre essa afirmação dele. A primeira pergunta, nessa missão que temos de responder, é para quem Jesus estava falando isso? Para quem? O verso 33, que está aí perto, vai mostrar que Jesus estava diante dos descendentes de Abraão. Então Jesus está falando para o povo de Israel, para o seu povo, falando às pessoas da sua pátria, da sua convivência, da sua nação. Mas o verso 31 diz que Jesus estava conversando com os judeus que haviam crido nele. Além de falar para toda a multidão, e sempre Jesus tinha essa comunicação, aqui há uma comunicação direta com alguém que havia declarado uma fé nele. Alguém que diz que era crente nele. Com isso nós podemos pensar inicialmente que era uma mensagem de Jesus para os seus compatriotas, para os judeus
e para aqueles que manifestavam a fé nele. E tinha certa razão Jesus em falar para eles, porque era o alvo da missão de Jesus, como ele mesmo declarou em outros momentos, que ele veio atrás, ou veio buscar as ovelhas perdidas de Israel. E quando ele fala de conhecimento e fala de verdade, era muito comum na mente de Jesus perceber, entender que aqueles judeus tinham conhecimento. Eles tinham verdades, porque era o povo que havia recebido toda a revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas o que nós veremos à frente, e nós sabemos disso, é que eles não compreenderam a palavra de Jesus, tiveram dificuldades em entender realmente o que Jesus estava falando. E o mesmo pode acontecer com o ser humano em qualquer lugar, mesmo que tenha muito conhecimento, nem sempre ele vai absorver o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Eu assisti no sábado passado, no outro sábado eu citei que eu assisti o Saião 4 horas e 42 minutos, né? Esse sábado agora foi um pouco menos, graças a Deus, né? Mas assisti de novo o pastor Saião falando sobre tradução da Bíblia. E por mais que a gente estude, por mais que se conheça, é sempre uma busca. O pastor Saião disse que a gente busca, né, o caso do Antigo Testamento, o hebraico, conhecer a língua original e toda essa coisa. Ele disse assim, mas mesmo um judeu hoje em Israel, que foi criado e conhece a língua e a cultura judaica, ele não entende a Bíblia. Porque tem que estudar. Porque foi escrito há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, a linguagem, o tempo, era outra realidade. Por isso que mesmo que se tenha conhecimento, nem sempre o público-alvo consegue entender. Por isso, para quem Jesus estava falando? E com isso nós percebemos no Evangelho que, na verdade, a palavra de Jesus, ela não está restrita à nação judaica, mas é uma palavra para o mundo inteiro. E aí é que o nosso horizonte se estende. E aí que as barreiras surgem para que a palavra chegue aos corações. Um dos grandes desafios que nós temos é ensinar para as crianças. Estou numa luta aí de alguns anos para montar um curso de formação de líderes de crianças no seminário. E termos ali alguém, um curso consistente para trabalhar o Vale do Aço. E hoje estava reunido com uma pessoa, ela disse, olha, ensinar para criança é muito difícil. E eu digo que é difícil mesmo. Eu fui professor de criança uma vez para nunca mais. É muito difícil, gente. Ensinar para menino não é fácil. Primeiro que você tem que prender a atenção dele. E a atenção deles dura em torno de 5 a 7 segundos. Você consegue prender a atenção. E transmitir para eles é uma arte fantástica. É um desafio ensinar as crianças. Mas é um desafio também levar a palavra para pessoas idosas. Porque também tem as suas peculiaridades. E aí nós vamos encontrar em cada grupo que nós vamos transmitir as verdades do Evangelho. Por isso que um professor de Bíblia, ele tem que identificar o grupo que ele se comunica melhor. E eu já encontrei o meu há muito tempo e eu fico nele, é o grupo da meia-idade. Né? Fiquei com os jovens há alguns anos aí, eu, Edmar, suprindo alguma coisa, 2012, por aí, mas meu negócio é o povo da meia-idade. Né? E já disse, pastor Léo, na hora que eu fizer 60, eu vou começar a migrar para a terceira. Falta pouco, viu? Né? Porque a identificação. Quem trabalha com criança e consegue transmitir a palavra para a criança é maravilhoso.
E é um dom de Deus para transmitir as verdades. Mas o desafio, ele é muito grande em pensar para quem vamos falar do Evangelho. Ouvi certa vez uma história de um missionário que foi pregar num grupo assim distante, que ele não sabia a língua dele, ele levou então um tradutor. E então começou a falar do amor de Deus, falou de Jesus, falou das maravilhas do Evangelho, e falou que o Deus que ele estava pregando era muito bom. E aí a pessoa de lá falou com o tradutor assim: diz para ele que se o Deus dele é tão bom, por que ele não fala na minha língua? Irmãos, isso é uma burdoada. E diz a história que esse missionário então juntou a biblinha dele, pôs debaixo do braço e voltou e foi estudar aquela língua e traduzir a Bíblia para aquela língua. Não é fácil. Mas esse é o alvo. E esse é o desafio que nós temos. Os homens estão com o alvo de Deus para a palavra. E é nossa missão transmitir os ensinos de Jesus. Segunda pergunta que nós vamos responder é a que tipo de conhecimento Jesus estava se referindo. Como eu disse, os judeus tinham muito conhecimento. As crianças eram ensinadas na Torá. Elas tinham que decorar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós hoje ficamos felizes com os nossos filhos falando versículo bíblico, mas um menino até os 12 anos, ele tinha que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, com aquelas genealogias todas, não é? Então, eles eram bem formados. Com isso, que conhecimento que Jesus estava pensando quando falou da necessidade desse conhecimento para ter liberdade? Tem muita gente que conhece a Bíblia. Um dos homens que eu gosto de assistir é o Leandro Carnal, aquele filósofo, e ele conhece muito a Bíblia. Conhece muito. E ele gosta da Bíblia. E ele cita a Bíblia nas entrevistas dele. Mas ele tem um conhecimento da Bíblia como um livro religioso. E ele tem as informações que a Bíblia traz, de personagens, de fatos, de experiências, que são importantes. Mas não é desse conhecimento que Jesus está falando. Um conhecimento que Jesus está falando é de um conhecimento que traz a transformação. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, onde nós vamos compreender um pouco mais desse conhecimento que Jesus está falando, que é o conhecimento que liberta. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós olhamos para essa afirmação, é uma afirmação que traz não só a ideia do conhecimento, mas a ideia de um relacionamento. Por isso que eu disse lá no início que a palavra conhecer, ela tem um sentido de relacionar, de intimidade. Quando Jesus fala de conhecimento que liberta, ele está falando desse conhecimento que é vivido no amor de Deus. O que às vezes para nós, com a nossa visão contaminada pelo pecado, pelo mal, não conseguimos enxergar
o amor de Deus em todas as coisas. Às vezes nós proclamamos facilmente o que Paulo diz lá em Romanos 12, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre nós conseguimos perceber no dia a dia que essa vontade de Deus, ela é a manifestação desse amor. O conhecimento de Deus vai nos levar a compreender este amor de Deus. É um amor relacional. Quando Deus criou o homem, Ele o cria à imagem e semelhança para que ele possa então ter um relacionamento com alguém que tem as mesmas características pessoais que ele. E a característica que marca o nosso Deus é o amor. E esse amor é uma força poderosa, porque como disse alguém que eu li, o amor ama. O amor ama. E não existe amor sem dádiva. Não existe amor sem abrir mão de algo seu para levar ao outro. Por isso que o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento de um relacionamento de mão dupla. A Bíblia em todo momento apresenta que Deus ama o homem, mas espera do homem um amor de volta, porque isso é relacionamento. O conhecimento que vai libertar o homem é o conhecimento que está fundamentado na plena confiança de amor. O que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus fará é manifestação do amor dele por nós. Com isso, esse amor está derramado no mundo. O maior símbolo disso é o que Jesus viveu ali na cruz. Quando ele entregou, ou como diz a Bíblia, ele deu a sua própria vida pelo homem. E a nós cabe aceitar e abraçar este amor, ou rejeitar este amor. Ao homem é dada essa possibilidade de receber ou de rejeitar. Um dos grandes teólogos do século XX, chamado Calbart, certa vez foi perguntado qual a verdade teológica mais significativa que ele havia descoberto nos seus estudos. Calbart foi um grande teólogo do século XX, escreveu em torno de 60 livros na área teológica, um homem de profundo conhecimento da palavra. Mas ele respondeu para esse jovem de forma bem simples, e ele disse: olha, o maior conhecimento que eu tive na minha vida, nos meus estudos, é que Jesus me ama. E eu sei que Ele me ama, porque a Bíblia diz que Ele me ama. A declaração bíblica é uma verdade que vai trazer e nos levar a esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, que vai fazer com que nós experimentemos a liberdade que Ele fala no texto. Terceira pergunta que nós vamos responder, é claro, é o que é a verdade. Essa pergunta que eu citei no início foi feita por Pilatos a Jesus, e que Jesus não respondeu, né? A gente sabe da história, Jesus ficou em silêncio, porque, segundo o que nós percebemos, a pergunta de Pilatos era uma pergunta filosófica, e o que é a verdade na filosofia pode apontar para muitos lados. Mas João 14,6, que é um texto muito conhecido, Jesus se declara a verdade. É totalmente diferente. A verdade que Jesus está falando não é uma verdade conceitual, mas é uma verdade pessoal.
por isso que sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e depois esse Deus vir ao mundo na pessoa de Jesus, é a verdade encarnada, é a verdade que se torna real no mundo da mentira, é a verdade que se manifesta diante dos homens. Quando Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu gosto sempre de lembrar algo que eu já falei aqui, que nos estudos da linguagem do Novo Testamento, não se usa o pronome. No texto grego não se usa pronome normalmente. Então, aqui deveria aparecer, respondeu Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas no texto grego, quando aparece o pronome, e ele diz, eu, ele está dizendo que eu sou e ninguém mais é. Ele está falando da exclusividade. Não é que ele é uma verdade. Porque quando não aparece o pronome, pode aparecer uma indefinição no texto grego. Mas, como Jesus fala, eu sou, é uma afirmação que ele está excluindo qualquer outro. Quando ele afirma essas três questões do caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que somente ele pode e é o caminho, a verdade e a vida. Podemos perceber então que essa verdade em pessoa, manifestada ao mundo, é que ele é o único que pode revelar de forma compreensível ao homem o próprio Deus. É na pessoa de Jesus que nós vamos perceber a revelação do Pai. E chega um momento que ele vai dizer que eu e o Pai somos um, mostrando essa unidade da revelação da verdade divina. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus. Essa verdade que liberta na pessoa de Jesus é porque somente ele fez o sacrifício único, perfeito, total e cabal. Não cabe mais sacrifício. E a Bíblia diz que esse sacrifício de Jesus já estava feito antes da fundação do mundo, que no tempo certo se manifestou, mas que no projeto de Deus, o Filho, o Deus Filho já estava morto antes da fundação do mundo. É essa verdade revelada para nós. Jesus é a verdade que vai trazer então a liberdade para o homem, vai santificar e conduzir os homens à casa do Pai, como disse o final do verso 6 de João 14. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ainda a verdade, ela assume na Trindade uma outra afirmação, e eu quero convidá-los a abrir 1 João capítulo 5, verso 6, a parte B do versículo. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 6, a parte B. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A manifestação do Espírito Santo, após a assunção de Jesus ao céu, veio para continuar a obra de Jesus, veio para mostrar aos homens a sua realidade espiritual, veio para conduzir esse tempo do povo de Deus até a volta de Cristo.
O Espírito Santo conduz cada discípulo de Jesus a Ele mesmo, que é a verdade. João 14, 17, João 16, 13 fala isso. É o Espírito Santo que dá testemunho da pessoa de Jesus, que mostra a pessoa de Jesus. É o Espírito Santo da verdade que vem para glorificar a Jesus. Por isso que a pessoa de Jesus, que é a verdade, que liberta, é essa verdade manifestada e ensinada nas Escrituras. Mas também essa verdade precisa ser transmitida. Por isso que Jesus, na grande comissão, diz: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Não se pode perder de vista que o Deus Jesus, o personagem Jesus, a pessoa de Jesus, ela deixou ensinamentos para que nós pudéssemos caminhar por Ele. E esses ensinamentos precisam ser transmitidos. E como diz o verso, ensinando-os a obedecer. A visão de Jesus é mostrar que o conhecimento que vai produzir a libertação é o conhecimento que leva à obediência. Quando nós ensinamos alguém alguma coisa, quando nós recebemos o ensinamento, ele só é eficaz se nós mudarmos de atitude. O objetivo de Jesus com os seus discípulos é que eles levassem outros a conhecer a verdade e a praticar essa verdade. O foco de Jesus está no fato do discípulo conhecer o Evangelho e levar à prática desse ensino. O conhecimento ele é muito importante. Esse conhecimento que traz transformações, pois Oséias, é bem conhecida a afirmação dele, capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A destruição de um povo vem por essa falta de conhecimento, não de conhecimento simplesmente intelectual ou acadêmico, mas o conhecimento prático. Às vezes as pessoas conhecem, se tornam evangélicas. Hoje, conversando com o casal à tarde, pastor Misael, que esteve com a gente aqui há poucos dias, e eles falando da realidade que viveram, cresceram no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais de 50% de evangélicos. É o único estado brasileiro que a estatística mostra mais de 50% de evangélicos. E aí? Dizem que o Vale do Aço tem 40% de evangélicos. E aí? Vocês têm, né? Mas eu acho que em Timóteo tem umas 200 igrejas evangélicas, porque aquela Avenida Namoro ali, deve ter umas 50, né? Até lá no final. E aí? Que verdade é essa que está libertando? Ou não está libertando? É um grande desafio pensarmos nessa afirmação de Oséias. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E Jesus, no final do seu sermão do monte, ele vai trazer uma palavra desafiadora. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O desafio da palavra, do conhecimento que leva à prática. E por último, quarta pergunta. Segundo este texto, do que as pessoas precisam ser libertadas? Voltando lá no texto de João 8, o verso 33, olha a reação do povo ao redor.
inclusive daqueles que diziam que criam nele. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Um dos autores que eu li falou assim: gente, que coisa terrível é a falta de memória. Quantas vezes o povo de Israel foi escravo? Foram escravos no Egito, no período dos juízes, foi escravo várias vezes de vários povos, foram escravos na Babilônia, e depois, nos 400 anos ali, entre o Antigo Testamento e o Novo, eles foram escravos e serviram a vários povos, e naquela situação eram escravos dos romanos. E esse autor diz assim: mas o ser humano cego, diante da confrontação com a verdade, ele vai buscar as razões mais ridículas, estapafúrdias, para fugir. E isso é verdade. Nós temos uma tendência à fuga muito grande, a arrumar desculpa para nós mesmos. É nosso. É nossa herança do jardim do Éden. Por que que Adão não bateu no peito e falou: Senhor, fui eu mesmo. O Senhor deu a ordem para mim e eu não obedeci. É a nossa tendência pecaminosa. Por isso que no capítulo 8, aí, o verso 44, Jesus chega a um ponto de indignação e vai dizer para ele assim: vós sois do seu pai. Quem é o pai dele? O diabo. Ele é um mentiroso, porque eles falaram mentira. Se achavam livres. Às vezes a gente conversa com pessoas que estão afundadas em vícios ou em situações terríveis, mas elas falam para você que elas estão bem demais. Certa vez convivia com uma pessoa e ela tinha uma frase muito interessante: não, pastor, preocupa não, eu estou bem com Deus. E eu confio que tudo que Deus fizer para mim está bom. Parece uma declaração bonita, mas conhecendo a vida dele, sabendo a situação que vivia, uma situação de escravidão. Mas ele achava que ele estava bem. Mesmo que o homem esteja debaixo da maior escravidão, é difícil ele reconhecer. Por isso que Jesus diz que ele veio para os doentes e não para os sãos. Enquanto a pessoa não reconhece a doença dela, não vai ter cura. Não vai ter tratamento, ela não vai querer o tratamento. A liberdade que Cristo quer oferecer é uma liberdade que precisa que o homem tome consciência da sua realidade. Por isso que o Evangelho, e isso é percebido não só nos relatos evangélicos, mas em toda a Bíblia, ele é confrontador. É para mostrar a realidade do homem, que cada vez se acha mais livre e cada vez é mais escravo. Quanto mais ele se acha livre, mais escravo ele é. Porque o único que pode trazer essa verdadeira libertação é Jesus, que é a verdade do Evangelho. As pessoas precisam ter consciência que estão prisioneiras. Verso 34 a 36, acompanhe a leitura do João 8.
Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que escraviza o homem é o pecado. E Jesus é muito claro em mostrar isso. Por isso que muitos homens amenizam, criam nomes diferentes, para não dizer que é pecado. É doença, é erro, é desvio de conduta, uma série de coisas, vai criando os nomes. Mas não assume que é pecado. Mas Jesus fala dessa verdade: todo aquele que comete pecado, ou todo aquele que vive pecando. A ideia de alguém que está comprometido com o pecado, ele é escravo, ele não tem liberdade. A libertação oferecida por Jesus é a única que pode tirar o homem dessa condenação. O pecado, ele prende, escraviza. Salomão diz em Provérbios 5:22, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas o seu pecado será detido. Mas olha, Isaías 61:1 é uma profecia sobre Jesus, que Jesus vai ler esse texto no Novo Testamento, mas eu quero ler em Isaías. E a profecia diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É Jesus quem pode trazer essa verdadeira liberdade. E a liberdade do pecado. João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A libertação, ela tem o objetivo de trazer o homem para perto de Deus, tratar com Ele, livrá-lo do domínio do pecado, para que ele seja realmente livre. Jesus oferece a verdadeira liberdade. Liberdade para dizer sim para Deus, porque tem muita gente que só consegue falar não para Deus. Liberdade para viver neste mundo, sabendo que Deus está conduzindo todas as coisas. Liberdade para a vida eterna. Nós não temos todo o conhecimento sobre o pós-morte, temos algum conhecimento, mas nós sabemos que do outro lado Jesus nos aguarda para habitar as mansões eternas. Liberdade para servir a Deus neste mundo e a seus propósitos. Liberdade para servir ao próximo com a própria palavra de Deus. Jesus é o único que tem poder para libertar. E eu quero convidar você a abrir o último texto, Hebreus capítulo 3, verso 7, verso 8, a parte A. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.
Jesus contou a parábola da semente e ele falou de 4 terrenos. Um terreno duro, que a semente ficou em cima dele, e as aves vieram e tiraram. Quando esse texto diz para não endurecer o coração, é porque o endurecimento do coração, a resistência à semente, que é a palavra, fica fácil para Satanás vir, que é simbolizado ali pelas aves, e tirar a palavra e levar. Então o apelo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Você que também está em casa, acompanhando, cultuando ao Senhor, sendo ministrado pela palavra do Senhor, ore ao Senhor. Peça a Deus que seu coração esteja amolecido, para que a palavra possa penetrar, entrar na sua vida, entrar na minha vida. Eu preciso da palavra do Senhor, e a palavra é hoje. É muito importante isso, é hoje. O tempo de Deus é hoje. O passado não importa. Paulo, pregando lá em Atenas, diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. É hoje. E o futuro nós não temos domínio dele. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, o tempo de Deus é hoje. Hoje. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor, na sua misericórdia, no teu amor, veio trazer a única verdade que liberta, que é a pessoa de Jesus. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque a nossa mente, o nosso coração, não pode de maneira nenhuma dimensionar, compreender exatamente toda essa ação do Senhor em nosso favor. Por isso que nós pedimos que o Senhor amoleça o nosso coração, o Senhor trabalhe em nossa vida, que a tua palavra encontre um lugar para penetrar no nosso coração e dominar, e fazer aquilo que a semente faz, que é germinar e produzir frutos. Abençoa cada um de nós que estamos aqui reunidos. Abençoa aqueles que estão nos seus lares nesta hora, cultuando ao Senhor. Abençoa aqueles que vão ouvir essa palavra em algum momento, que o Senhor possa usar poderosamente a tua palavra para falar a esses corações. Ajuda-nos, Senhor Deus, a trilharmos, a vivermos a verdade do Senhor. Abençoa cada um dos nossos irmãos. Lembrando nesta hora do irmão Manel, que está enfermo, que o Senhor possa abençoá-lo, trazer cura, Senhor Deus, para o teu servo, trazer paz ao coração da família, que ele possa ser cuidado por ti, continuar sendo cuidado por ti. É nessa dependência, neste mundo que nós vivemos, sabendo que a tua palavra não há de passar e tudo vai se cumprir. É nela que nos firmamos, é nela que esperamos. Em nome de Jesus. Amém.